Testamento é uma instrução de Jesus, palavras dele. Eu quero tomar essas palavras para dirigir as nossas orações e as nossas vidas. E vocês conhecem bem essa palavra porque ela diz assim: eficácia da oração. E ela diz assim: também eu vos digo, isso são palavras de Jesus, eu vos digo, pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto, pois todo o que pede recebe, o que busca acha, e ao que bate se abrirá. Quem de vós, sendo pai, se o filho lhe pedir um peixe, em vez de peixe, lhe dará uma serpente? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. É interessante, porque essa palavra muitas vezes é usada para as pessoas pensarem assim: pede tudo, pede que ele vai ouvir e ele vai te escutar. Mas não foi isso que Jesus falou nessa passagem. Não foi isso. Ele disse assim: pedi, recebereis, buscai e achareis. Quem pede, recebe. Quem procura, acha. Mas ele diz assim: pede o Espírito Santo. É isso que ele vem dizer. Ele fala assim: não é para você pedir coisas, não é para você pedir: Senhor, resolva tal problema, Senhor, me dá tal coisa, Senhor, me tira dessa situação. Embora a gente possa pedir, mas não significa que ele vai escutar e ele vai responder. Percebe? Ele não fala: tudo que você pedir da tua cabeça, eu vou fazer. Ele não fala isso. Ele fala: eu darei o Espírito Santo. O Espírito Santo que vos dirá todas as coisas. O Espírito Santo que vos ensinará. O Espírito Santo que vai dizer para você: vá para a direita, vá para a esquerda, vá para frente, volta para trás. O Espírito Santo pode dizer qualquer coisa. Ele não vai responder o que eu estou querendo. Ele vai responder o que for o melhor para mim. E eu preciso aprender a escutar o Espírito Santo. Senão eu vou bater minha cabeça, vou para o lado errado, vou fazer o que não devia. E vou depois culpar a Deus. Vou dizer que a culpa é de Deus. Que eu rezei, que eu pedi, que eu clamei e Ele não respondeu. Mas por quê? Na verdade, nós pedimos mal. Porque pedimos coisas que nós queremos e não escutamos o Espírito Santo. Então, meu convite nesta noite é que a gente aprenda e que a gente busque escutar o Espírito Santo. Porque se eu escutar o Espírito Santo, com certeza tudo que eu pedir vai ser respondido. Percebeu a diferença? Quando eu escuto o Espírito Santo, eu não peço o que não é para pedir. Quando eu escuto o Espírito Santo, eu só vou pedir aquilo que Ele está mandando eu pedir. E aí não vai ter falha, não vai ter decepção, não vai ter erro, porque eu estou pedindo exatamente o que o Espírito Santo está mandando eu pedir. E nós temos, meus irmãos, que avançar nisso. Nós precisamos deixar de ser crianças bobas, que eu pedi, e a palavra de Deus diz que é para pedir e que a gente vai receber. São crianças bobas que não estão entendendo o que o Senhor falou, porque Ele não fala isso. Ele fala que quanto mais vos dará o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai dizer para onde nós temos que ir, qual caminho nós temos que ir, qual conduta eu tenho que ter, qual posicionamento eu tenho que ter, e inclusive o que eu tenho que pedir, porque a gente pede muita coisa sem saber o que está fazendo. E o Senhor fala: não, antes de falar, escuta o Espírito Santo. Põe a mão na sua boca e
e fala assim: Senhor, cala as minhas vontades humanas, cala aquelas orações que não são o que eu devo fazer, cala a voz, minha voz e a voz do mundo, que me faz pedir e rezar por o que eu não devia. E abre os meus ouvidos, abre o meu entendimento, a voz do teu Espírito Santo, para que eu possa pedir, rezar conforme a direção do teu Espírito. Porque se eu assim o fizer, eu sei que responderás às nossas orações. E muitas vezes o Senhor não responde, porque nós não rezamos nada certo, rezamos só coisa da nossa cabeça, Senhor. E hoje nós estamos aqui dispostos a aprender a escutar o teu Espírito Santo e a orar conforme o teu Espírito Santo. Por isso, Senhor, toca em nós nessa noite, Senhor. Toca em nós, toca na nossa mente, toca no nosso coração, toca na nossa alma. Você que vai pedir: eu quero que seja diferente, ou você continua igual. E o Senhor, Ele fala isso, Ele fala que a gente pode escolher. Vocês viram que nessa passagem Ele fala que a gente pode escolher? A gente pode escolher. Você quer continuar com uma fé infantil, pedindo as coisas da sua cabeça, sem direção do Espírito? Pode fazer. Às vezes vai dar certo. Você sabe, decisão tua. Mas o meu convite para você é que você comece a amadurecer. Cristão forte. Pergunta para a pessoa do lado: você quer ser um cristão forte? Quer ser um cristão forte? Tem que amadurecer. Eu quero. Tem que ser um cristão forte. Esse cristão, pedir e recebereis. Não recebe, daí chora porque não recebeu. Aí reclama porque não recebeu, mas não sabe nem o que pediu. Pediu da sua própria cabeça. Esse cristão é fraco, é infantil. O Senhor não quer mais isso. O Senhor quer gente forte. Sabe por quê? Porque os nossos tempos são ruins. Não cabe mais pessoas fracas. Não cabe mais cristão fraco. Esse já passou. Já tivemos o tempo do cristão fraco, do cristão oba-oba, do cristão bate palma, levanta a mão e pula. Não sou contra, não. Mas é o cristão que está na brincadeira. Nosso mundo hoje não está mais desse jeito. Nosso mundo hoje está a ferro e fogo. Nosso mundo hoje está na mão do maligno. Eu tenho certeza que cada vez mais. Cada vez mais o diabo está tomando espaço. Cada vez mais ele está dominando. Cada vez mais ele está roubando. Cada vez mais ele está agindo. Ou não está. Você já percebeu isso? Olha ao teu redor. Cada vez mais ele está agindo. Ele está roubando. Ele está destruindo. E ele não vai parar. A não ser que ele encontre cristão forte. Cristão que escuta o Espírito Santo. Porque o cristão que escutar o Espírito Santo, ele não vai ficar perto. O cristão que escutar o Espírito Santo, ele vai se manter afastado. Dos outros eu não sei. Dos outros ditos cristãos eu não sei. Mas daquele que tiver com o Espírito Santo, ele vai se manter longe. Então, fala uma pessoa do lado: você quer se manter firme com a graça de Deus, você vai ter que fazer isso. Senão você está perdido, né? Você não vai ter auxílio, não. Porque o mundo hoje está diferente. Não adianta a gente se iludir, né? Fala: não é o momento. Não é o momento. É uma fase da humanidade. É uma fase da humanidade como nunca a gente viu na história. Nunca viu tanta incredulidade, tanto erro, tanta apostasia, tanta mentira, tanto engano, tanta ação maligna, tanta bruxaria. Nunca vimos tanta coisa assim. É o momento que nós estamos vivendo. Então nós vamos ter que saber lidar. E o Senhor quer pessoas fortes. Chacoalha o irmão aí e fala: você vai ter que ser forte. Não é moleza, não. Tem que ser forte. Que o Senhor vai queimando toda mentira sobre o Espírito Santo que veio sobre as nossas cabeças. Mentiras que falaram, enganos que falaram, confusões que falaram, e que tornou o nosso entendimento do Espírito Santo confuso.
alienado, falso, que acaba não oferecendo resposta. E ficamos andando no labirinto mesmo, como se andássemos a vida inteira no labirinto, para cá e para lá, para cá e para lá, tentando achar uma saída e não achamos a saída, porque a saída só o Espírito Santo vai dar. E nós ficamos confusos, andando muitas vezes em círculo, às vezes no vai e vem. Estamos nessa situação. Senhor, vai libertando, Senhor, toda confusão mental, toda contaminação mental. Senhor, eu oro agora por pessoas que receberam orações manipulatórias. Oração manipulatória é uma oração de alguém que é até cristão, mas que não é verdadeira. É oração da cabeça da pessoa. Por isso que a gente chama de oração manipulatória. A pessoa acha aquilo e ela fala aquilo. Não é o Espírito Santo. E isso contamina. Preste atenção. Que às vezes, depois de uma oração que você recebeu, as coisas ficaram mais confusas. Se isso aconteceu, você recebeu uma oração manipulatória. Renuncie agora, nesse momento. Fala, eu renuncio em nome de Jesus. Toda oração manipulatória, toda oração falsa, toda oração da cabeça de pessoas e que não foram movidas pelo Espírito Santo. Eu renuncio e mando embora toda essa contaminação em nome de Jesus. Muitas vezes pessoas de boa vontade, não são pessoas que estão com má fé, não. Pessoas de boa vontade, pessoas de oração, mas que não escutam o Espírito Santo. E quando não escuta o Espírito Santo, fala aquilo que está na cabeça dela. E acaba virando uma oração manipulatória. Renuncie, peço para o Senhor levar embora. Fala que você só quer a voz do Espírito. Não queremos, Senhor, a voz do homem. Não queremos a oração manipulatória. Queremos o Teu Espírito Santo. E veja, meu irmão, que isso é um engano, porque muitas vezes isso vem com uma capa de verdade. Porque você pode pegar uma passagem da Bíblia, você pode pegar uma situação, um ensinamento da igreja e usar aquilo ali como verdade. Mas não é aquilo que o Senhor está falando para você. Não que seja mentira, mas não é para você. Não é para a sua vida. Aquilo não está dirigido para você. E aquilo se torna uma oração manipulatória, uma oração falsa. E a oração falsa é usada por Satanás para desviar o seu caminho. E aí você escuta a oração falsa, você vai para o labirinto. Vai lá para o outro lado do labirinto, porque você ouviu a oração errada. Renuncia isso e pede para o Senhor lavar a tua mente, lavar o teu coração de todas as orações falsas, orações manipulatórias que você possa ter recebido e que estão atrapalhando o seu caminho, atrapalhando a escuta do Espírito Santo, atrapalhando a voz do Espírito Santo. Senhor, nós renunciamos, Senhor, porque nós precisamos aprender a escutar o Espírito Santo. Senão vai ficar sempre essa passagem: pedir, espera receber, não recebe porque pede mal, porque não sabe pedir, porque não escuta a voz do Espírito, e vai assim ao longo da vida, até a hora que você decepciona, até a hora que você fala, não vai, estou desanimada, desanimei. Claro, você não escutou o Espírito Santo, você vai desanimar mesmo, qualquer um vai desanimar. Por isso que a gente tem que ter muita clareza das coisas espirituais. Quero começar ali quando o Senhor decidiu dar o Espírito Santo. Ele decidiu, porque ele viu que o homem precisava de um auxílio. Lá no começo da Bíblia, lá em Gênesis, quando começa o homem, Adão, Eva, os filhos dele, não aparece o Espírito Santo, ele aparece depois. Provavelmente o Senhor olhou e falou, eles precisam de ajuda, porque eles vão fazer tanta besteira, que já começou fazendo besteira, né? Logo no começo, vai fazer tanta besteira,
que eles não vão conseguir, eles precisam de ajuda. E aí o Senhor começa a colocar o Espírito Santo. Só que naquele momento lá atrás, não dava para ele derramar o Espírito sobre todo ser vivo. Então ele escolhia algumas pessoas, homens e mulheres, que conseguiam escutar a voz do Espírito Santo. Ele olhava e falava assim: fulano consegue me escutar, então eu vou falar através dele, vou falar com ele as coisas. Isso foi lá no Velho Testamento, foi todo assim. Então tinha os profetas, tinham aqueles homens e mulheres de Deus, que o que eles falavam, acontecia. O que eles falavam era certeiro. Por quê? Porque ele era a voz de Deus na terra. E Deus assim quis, ele escolheu algumas pessoas para ser voz do Espírito Santo. Até porque, senão, nós íamos todo mundo perecer. Porque era tanta loucura do homem que precisava de uma graça. E aí Deus foi escolhendo pessoas. Só que tem um momento, William, coloca lá a primeira passagem de Joel, aonde o Senhor toma uma decisão do Senhor, está lá na Bíblia. O Senhor toma uma decisão, que está lá em Joel, que ele diz assim, oráculo do Senhor. Oráculo do Senhor, dirigido a Joel, filho de Fatuel. Ouvi isto, anciãos, estai atentos, vós todos habitantes da terra. Aconteceu uma coisa semelhante em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Narrai-o a vossos filhos a seus filhos, e estes à geração seguinte. O que a lagarta deixou, o gafanhoto devorou. O que deixou o gafanhoto, o roedor devorou. E o que ficou do roedor, o devastador comeu. Despertai, ó ébrios, e chorai, bebedores de vinho. Lamentai-vos, porque o suco da vinha foi tirado da vossa boca. Palavra do Senhor. Então, ali naquele momento, o Senhor fala assim, a situação tornar-se-á ruim, porque isso daí é horrível, né? Vai tudo ser destruído, o rato, a lagarta, e vai uma coisa destruindo a outra, e no final das contas, ele fala assim, desperta, acorda, porque a situação vai ficando grave. E a partir disso, o Senhor toma uma decisão, que é derramar o Espírito Santo. Ele faz uma promessa. Aqui ainda ele não derramou, ele fez uma promessa, que mais adiante ele fala assim, derramarei o meu Espírito sobre todo ser vivo. Derramarei o meu Espírito sobre os jovens, sobre as crianças, sobre os adultos, sobre todos. Então ele faz uma promessa, porque ele viu que o negócio estava tão ruim, que a gente ia ser destruído totalmente. Olha ao teu redor, percebe que nós estamos indo por esse caminho, perceba, abre os olhos e perceba que situação nós estamos indo ao longo do mundo. Estamos no caminho da destruição mesmo. E ele já colocou ali, a situação é grave, e vocês precisam do Espírito Santo de Deus. E aí, isso é promessa, ele ainda não derramou. Ele ainda não derramou o Espírito Santo, ele prometeu. Até então, tinha um ou outro que escutava o Espírito, mas estava tudo, destruído. Agora ele fala assim, mas eu quero derramar o Espírito sobre todo ser vivo, eu quero. Mas ainda está na preparação. Aí, quando a gente vai ver a Bíblia, aí vem Jesus é Salvador, e Jesus morre. E largou tudo lá. Largou aquelas pessoas que estavam confiando no Espírito Santo. Aquelas pessoas que estavam confiando em Jesus. Ou vocês acham que aquelas pessoas, quando ficaram lá no cenáculo, tudo preso lá, não foi porque eles estavam rezando, porque eles eram muito de oração, não é por medo mesmo.
Ficaram morrendo de medo, porque já mataram Jesus, e eles pensaram, agora vai matar a gente. Não foi fé, não foi, somos um povo de oração, não, é medo. Aí eles ficaram lá, juntos, com medo. E neste momento, o Senhor cumpre a promessa, que é: o Espírito Santo virá sobre vós e vos falará todas as coisas. Está lá, Atos capítulo 2. Ele fala assim: agora vocês vão escutar a voz do Espírito. E agora não é mais para o fulano, para o ciclano, para o profeta. Agora é para todo aquele que buscar, todo aquele que pedir, todo aquele que quiser. Percebe que existe um condicional? Tem que querer. Quem não quiser, não vai ter. Quem não quiser, vai ficar do mesmo jeito. Quem quiser mais ou menos, vai ficar mais ou menos. Você tem que querer. Você tem que entender que há uma promessa para todos aqueles que quiserem. Todos aqueles que quiserem. Então, aquele que quiser, ele receberá o Espírito Santo. Que foi o que aconteceu ali em Atos capítulo 2. Eles creram, aceitaram o Espírito Santo, e a partir dali eles saíram para fora, e eles começaram a ter uma nova vida, uma vida diferente, porque não mais era movida pelas coisas que eles pensavam, mas agora era movida pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo falava assim: faz isso, eles faziam. Vai para cá, ele fazia. Vai para lá, ele fazia. Sai e faz isso, enfrenta o inimigo. Eles faziam, porque agora já não era mais eles que pensavam, era o Espírito Santo que dirigia. E aí então, poderosamente, eles saíram para fora. Poderosamente começou a acontecer um monte de coisa, milagres, prodígios, transformações, conversões, e aí foi embora, como até hoje chegou a igreja. Por quê? Porque o Espírito Santo moveu aqueles homens e mulheres que quiseram. É a mesma palavra para nós. É a mesma coisa, não mudou nada. Hoje o Senhor olha e fala assim: você quer ter uma vida diferente? Você quer o Espírito Santo? Você que sabe. É você que vai querer. É você que vai deixar o Espírito Santo falar com você. É você que vai ser dirigido pelo Espírito Santo. É uma decisão pessoal. Não é uma decisão coletiva. Não é uma decisão. A igreja é conduzida pelo Espírito Santo. Ela é, com certeza. A igreja é conduzida pelo Espírito Santo. Mas não é assim que o Senhor conduz. Ele conduz pessoalmente. Ele conduz a vida da pessoa pelo Espírito Santo. E até eu falei aqui, o Espírito Santo é o nosso único amigo nessa terra. Nós não temos amigo, não. Ou você ainda pensa que você tem? Você ainda pensa que você pode confiar em alguém? Você ainda pensa que a sua família vai estar do seu lado? Você ainda pensa que todo mundo vai te ajudar? Você já começou a perceber que não. Você está percebendo que o negócio não é assim. Ou o mundo vai te falar: ai, fulano, você é tão bom, você é tão ótimo. Não. O Espírito Santo é o único, por isso que Jesus falou isso. O Espírito Santo é o único que vai saber te dizer o que é melhor. Ele é o único em quem você pode confiar. E você precisa aprender a se relacionar com o Espírito Santo. Porque nós não aprendemos, nós escutamos como o Espírito Santo uma coisa assim tão diferente, e nós não aprendemos. Aí, às vezes, a gente vai no fulano, vai no ciclano, e hoje já Deus falou da oração manipulatória, com certeza, porque é. E você vai se perdendo cada vez mais, porque você vai escutando os homens. E o Senhor fala que é para escutar o Espírito Santo. Aqueles apóstolos, no Atos capítulo 2, escutaram o Espírito Santo. Por isso que eles saíram e fizeram tudo o que tinham que fazer. Até as coisas mais complicadas, que nem Paulo, quando ele ia para uma cidade,
E o próprio Espírito Santo falou assim, através dos profetas: não vai não, porque você vai apanhar, você vai ser preso, você vai sofrer. E ele falou assim: não, eu vou sim. Decisão dele, não foi Deus, não foi o Espírito Santo. O Espírito Santo avisou e falou assim: ó, não vai não, que você vai receber um monte de coisa ruim. Mas mesmo assim ele falou: não, mas eu vou mesmo enfrentar essas coisas ruins. Foi decisão dele. Então, começa a ter um relacionamento do homem com o Espírito Santo. E aí, às vezes, o Espírito Santo até fala para você: não faça isso. Mas você falando: mas eu vou fazer. E o Espírito Santo deixa. Ele não manipula você, ele não manda em você. O Espírito Santo não manda na gente. Ele dá o sopro, ele fala: faça isso, que será melhor para você. Você faz se quiser. Certo? Agora vamos saber, vai a próxima passagem, William. Há diversidade de dons, mas um só é Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência. Por esse mesmo Espírito a outro a fé, e pelo mesmo Espírito a outro a graça de curar as doenças no mesmo Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Quando chega lá depois dos apóstolos já estarem lá naquela vida, tem um esclarecimento, que é o seguinte: aquilo que lá em Joel falou que ia acontecer, está acontecendo. Todo mundo que quiser receberá o Espírito Santo. Mas aí ele fala assim: como é que eu me relaciono? Como é que você se relaciona com o Espírito Santo? É o que vier na minha cabeça, que é a voz do Espírito? Ele não falou isso. Presta atenção. Ele não fala assim: o que vier na tua cabeça é a voz do Espírito. Não. Ele fala assim: a cada um eu adquiro um jeito de falar. A um eu dou visão, a outro eu dou a fé, a outro eu dou o dom de curar, a outro eu dou o dom de profetizar, a outro eu dou o dom de discernir, de interpretar. Percebe que o Senhor é tão sábio que Ele não dá tudo para todo mundo, porque a gente é tão doido. Se der tudo para uma pessoa, ela vai fazer muita besteira. Então, Ele não faz isso. Ele tem um jeito particular de falar com a pessoa. A outro Ele vai dar sonhos, a outro Ele vai dar visões. E você tem que deixar o Espírito Santo te ensinar. Porque isso é um treino. O Espírito Santo treina. E aí, conforme você vai sendo treinado, você começa a entender quando Ele fala. Tanto que, muitas vezes, a pessoa pode perguntar, você fala assim: não sei, o Senhor não falou nada. Só quando Ele falar que eu vou falar. Eu aprendi isso na minha vida. Não falar antes da hora. Falar só que o Senhor que me falar. A hora que Ele falar, eu falo. Se Ele não falar, eu vou responder: não falou. Entenderam? O Espírito Santo precisa ter uma convivência com você, no nível que Ele vai poder usar a sua vida para qualquer um dos dons que Ele quiser. Porque Ele que vai escolher, não é você não. Ele vai dizer: ó, você vai ter sonho, você vai ter revelação, você vai ter visão, você vai ter discernimento. Ele que vai falar, você só tem que acolher e aprender. Como é que se aprende? No dia a dia, no treino. Então você tem que ser muito humilde, muito dócil, e falar: Senhor, só o que o Senhor quiser que eu aprenda. Só o que o Senhor quiser que eu faça. Só o que eu devo rezar, Senhor, para eu não errar e não me confundir. É preciso, se a gente quer caminhar nesta vida de maneira segura com o Espírito Santo, eu tenho que parar de olhar as pessoas, de olhar ao meu redor e olhar para o Espírito Santo de Deus.
e todos os dias dizer assim: Senhor, o Senhor quer falar comigo? Fala. Se o Senhor não quer falar, então não fala. Esperar a hora que o Senhor vai falar, porque é Ele que decide. É Ele o direcionamento do Espírito Santo. E aí a hora que Ele falar, fala com o fulano, aí ele vai falar. Aí você vai aprender a escutar. E nós precisamos desenvolver esse dom de escutar o Espírito Santo. Senão nós vamos ficar falando coisa da nossa cabeça, vamos ficar escutando coisa da cabeça dos outros, vamos escutar mentiras, vamos escutar confusões das pessoas que aparentemente rezam. Não são pessoas que não rezam, não, só que elas não escutam o Espírito. E não vai adiantar nada. Então você precisa aprender a caminhar nesta terra com o Espírito Santo. Feche os teus olhos um pouquinho e pede: Senhor, me dirige nesta vida com o teu Espírito Santo, Senhor. Me dá os dons do teu Espírito Santo. Me dá os direcionamentos do teu Espírito Santo. Do teu Espírito Santo. Eu não quero dos homens, das pessoas. Eu quero do teu Espírito Santo, Senhor. Que Ele me ensine, que Ele me dirija. E eu sei que não é tudo para mim. Eu não terei todos os dons. Eu terei alguns dons, que é o que eu devo ter na minha vida. E que isso se realize, Senhor. Essa semana nós temos que fazer o propósito de: eu quero escutar o Espírito Santo. E, olha só, eu quero escutar o Espírito Santo para a minha vida. Não é para a vida do outro, não. Porque tem muita gente que gosta de falar da vida do outro e olhar para a vida do outro. Não, o outro problema é dele, nem que seja a tua família. Olha para a tua vida e pede: Espírito Santo de Deus, fala comigo. Espírito Santo de Deus, abre os meus olhos. Espírito Santo de Deus, me dirige. Espírito Santo de Deus, me ensina os teus dons, me dá sonhos, me dá revelações, me dá visões, me dá entendimento para a minha vida, porque é isso, meu irmão, que você vai prestar conta. Você não vai prestar conta do outro, não, que o outro problema é dele. Você vai prestar conta da tua vida, nem que seja ele da tua família, né? Pode ser até a tua família. Você vai prestar conta de você. Então, peça: Espírito Santo, ensinai-me. Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, me dá sonhos, revelações, visões, orientações. Eu preciso. É você que decide. Eu preciso. Eu preciso dessa graça, dessa direção, para que as minhas orações sejam ouvidas, para que a minha vida seja plena, para que eu não fique rodando no labirinto, mas eu vá para frente, até onde eu tiver que ir.